Muito boa tarde, me chamo Gustavo Bertanha. Vou trazer aqui hoje, só para começar o vídeo, né, uma superação minha, e é para dar enredo, não vou falar a respeito disso, né, que foi a conquista que eu tive com o meu corpo, né, que eu era muito franzino, eu queria ganhar massa magra. Esse é um processo de muitos, né, dessa batalha com o corpo, né, e no processo no qual eu passei, no qual eu me engajei, eu tive que aprender muitas coisas no decorrer, né? As primeiras delas foram aprender a não se irritar à toa, né? Porque essa irritabilidade ela libera cortisol, que é um hormônio extremamente fora do padrão. Mas aí você vai falar assim, mas você libera cortisol quando você está treinando. Sim, você está estressando o músculo. Portanto, você se estressar à toa é uma coisa que não é benéfico. Então eu era uma pessoa extremamente irritada, eu tive que trabalhar em cima disso, né? Então quando a gente tem uma meta, a gente tem onde chegar, a gente quer muito aquilo, vamos realmente estar fazendo, porque é uma coisa que a gente pensa assim, é trabalhoso, muito. Você tem que ir fazendo ali os processos, entendeu? Então, não é simples. Então, funciona da seguinte maneira. Como você está nesse processo, você vai aprendendo muitas coisas, né? Ali vai de passo a passo, uma coisa muito demorada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aí é que eu entro no assunto. Eu tive o meu êxito nisso, né? Eu tive minha superação. Só que se eu contar um passo a passo para vocês aqui, é um passo a passo de Gustavo, entendeu? Então não adianta eu falar aqui, ou o Usain Bolt vir aqui falar para vocês como correr tanto, né? Ou o Shia LaBeouf falar, né? O garoto que fez o filme do Transformers, basta você ir fazer. Você não vai conseguir fazer as coisas a partir do momento que eles falaram, porque é o seguinte, funciona de uma maneira as coisas, é o seu método de chegar lá. Eu vejo muitas pessoas trabalhando em cima do êxito de finanças, né, de você conquistar na sua vida, aquela coisa de alcançar bens, né, você chegar no sucesso, você ter êxito com aquilo ali, ter as coisas que você quer, né, realização de sonhos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês bem interessante, isso é uma coisa extremamente muito pessoal, né? Então é um trabalho extremamente seu. Aí é por isso que eu gosto de trabalhar mesmo, né? Uma coisa que eu me vinculo extremamente em cima, quando eu venho aqui falar com vocês, é uma só. O processo para vocês chegarem até lá é muito árduo. Eu era irritado devido a um acontecimento da minha vida, a um processo no qual eu passei, né, ali no meu desenvolvimento, da minha infância, de tudo aquilo ali, aquele processo no qual eu passava. Então, esse detalhe me atrapalhava muito. E é exatamente isso. Não adianta eu vir aqui falar com vocês sobre mérito, êxito, conquista de bens, né? Enquanto eu não trabalhar com o básico de tudo, é que eu gosto sempre de vir falar aqui. Se você está com um problema familiar, para você trabalhar vai ser muito complexo, porque você vai com problemas, às vezes você está ali com a mulher na cabeça, e aí você chega no trabalho, você leva aquele problema junto com você não rende lá, entendeu? Se você está com alguma coisa ali, alguma doença em família, qualquer coisa que seja, né, você tá com alguma coisa ali carregada e você não consegue, né, alcançar um êxito exatamente por causa de um detalhe, cara. Você tá com a cabeça só Vocês já viram aqueles mosquitos, cara, enquanto você tá dormindo? Enquanto você tá ali dormindo ali, o mosquito fica. Cara, eu já vim gravar o vídeo em lugar diferente já,
a molecada veio atrás aqui com essa porcaria dessa mobilete aqui enquanto eu tô gravando o vídeo. Eles estavam lá em cima, aonde eu gosto de gravar meu vídeo. Eu mudei de lugar, eles vieram pro mesmo lugar que eu estou. Esses são os empecilhos da vida. Foi até bacana eles terem feito isso, porque a vida não é perfeita. Eu adoro gravar lá em cima, estar lá em cima, mas você sempre vai passar por algum empecilho que vai tentar tirar você do eixo. Já trabalhei sobre isso, já tenho vídeo a respeito sobre isso, falando dentro de empresas já, né, em casa, etc. Esse é outro detalhe, né? Se você tá ali com o mosquitinho, você não consegue render bem. Então não adianta eu ir... E detalhe, para algumas pessoas atrapalhariam, para outras elas nem ligariam para isso. Parecia que foi até combinado para eu falar a respeito disso, né? Mas é improviso mesmo. Então, não adianta eu trabalhar uma coisa aqui com vocês de êxito, é muito pessoal. Se não trabalhar, o que impede você de chegar? Você não consegue terminar de ler um livro para você acha que isso é normal? Não é normal. Tem um porquê da sua criação, de algo que você passou ali, né? Tem dois pontos que eu sempre falo. Um vem da criação e o outro é criado, né? Já na adolescência para a fase adulta, que são coisas que nos quais nós nos colocamos, né? De viver com pessoas, mas geralmente aquilo ali nos afeta devido àquilo que estava lá atrás da nossa criação. Então o trabalho ele é muito importante em cima disso, na volta, né? Enquanto você precisa saber da essência de onde vem. Eu fiz isso, né, com uma pessoa muito querida que era da educação física, que é uma galera, um grupo, e eu expliquei isso para ela, né? Que eu falei assim, você está se tornando uma atleta, você está num auge agora, você está subindo muito rápido. E eu falei assim, conversando com ela, eu falei, você tem problemas na sua estrutura, né? Você já comentou já da sua família, que não sei o que, etc. E ela decolou muito rápido nessa vivência dela, e o mais interessante foi isso, que eu falei isso para ela, né? Muitas pessoas acham que não precisam disso. Eu escrevi, falei, né? Eu tinha pedido permissão para falar a respeito disso. Ela terminou a frase, tudo que eu escrevi com pode crer. Eu falei, eu entendo, o conhecimento não está para todos, nem todo mundo consegue absorver ou está ali para querer absorver aquilo. E foi o momento no qual eu vi que entrou a pandemia e a pessoa desabou. Então, foi mais ou menos isso. Eu tinha já dialogado isso, era uma coisa que poderia ser começar a trabalhar, né? Não houve interesse, então não adianta você querer subir ou falar sobre decolar na cadeia, né, nessa parte financeira, se você não tem uma base. Então, o que eu expliquei no começo, o texto que eu trouxe, era mais a respeito sobre chegar nisso, na base. Isso daqui é o mais importante. Você entender, né, dos processos no qual você passa, do que você, aonde você bate a cabeça, aonde te gera gatilho, aonde trava você. Exatamente por esse ponto, para você entender o seguinte, você tem alguma coisa no qual talvez você nem saiba. Eu gosto de falar, esse dado nem existe. Mais de 80% de nossas ações vêm do inconsciente, ou seja, não fazemos a menor ideia de muitas coisas que nós fazemos. Não existe esse dado, mas eu gosto de colocar ele só para enfatizar. E para você ver o nível da importância de como é, né, o autoconhecimento, esse trabalho da inteligência emocional, que é para a gente falar, o detalhe da inteligência emocional é um só. É quando você se pegar fazendo alguma coisa, você dizer assim, então eu ia fazer isso por causa daquilo no qual você passou a ter conhecimento, entendeu? Então não adianta qualquer pessoa vir aqui e falar, vocês têm que acordar cedo, vocês têm que lutar, Deus ajuda quem cedo madruga, porque vocês sempre vão acabar, né, ali travando numa coisa que vem da criação, né? Que é essa coisa que está falando da criação? É um ponto no qual, vamos supor,
Teve um irmão, dá um exemplo, né? Seu irmão se superou a você, ou colocaram o seu irmão como superior a você. Seu irmão tem tudo, você aí tá nessa ainda, você não sei o que, seu irmão tá lá em cima e você ainda aí, porra, jogando joguinho, né? Não desenvolve na vida. Esse tipo de coisa talvez coloque você num ponto de merecimento baixo, de mediano, de aceitar qualquer coisa, né? Geralmente em relações ali que não te fazem bem, que você aceita a pessoa dando qualquer coisa para você, entendeu? É uma coisa muito ampla, é um assunto extremamente extenso para eu falar. Tô dando um exemplo, isso não é conclusivo, mas é mais para vocês entenderem, né, o porquê que eu tô falando da criação, que eu sempre venho e falo, a criação, o início. Se você vê Clóvis de Barros falando sobre um assunto, você vê que ele dá o título e ele volta lá atrás explicando isso. Então não adianta, né? Eu ouço muitos coaches aí, eu não sou coach, sou mentor. Os coaches falando, vocês precisam fazer não sei o que, tal, do planejamento, vocês têm que ir lá e ter garra, ninguém pode fazer por vocês, é por vocês. Isso é lindo. Só que quando você ouve alguém falando isso, se você ouvir o Arnold Schwarzenegger falando e você tem um quê em ter alguma coisa com o corpo, você não vai sair dali, vai mudar a sua vida depois que você ouviu ele. Aquele é o método dele, como ele chegou lá. E aí ele tem uma frase, o Usain Bolt tem a frase dele, mas ele teve o percorrer dele. Eu tenho o meu, você tem o seu único jeito. Você vai subir na vida, você vai arrumar um meio se você quiser, você vai... Não existe um método perfeito, não vem aqui para falar do método de subir. Eu trabalho aqui com outra coisa, eu trabalho aqui com autoconhecimento, com você se descobrir, saber aonde é gatilho, aonde te trava, aonde te freia, entendeu? Aonde você tem medo. É exatamente isso, é você compreender. Eu não vou nem falar como você vai fazer, é você se conhecer, né? A partir disso você tem inúmeras ferramentas na sua mão para você trabalhar em cima disso, usar isso a seu favor, né? Exatamente sobre isso. O autoconhecimento, a inteligência emocional funciona para isso. Então, quando você ouve uma frase motivacional, você não muda, você não cresce com aquilo. Todo mundo? Não, algumas pessoas que já estão engatilhadas naquilo pegam a frase e dão procedência naquilo. Outras pessoas ouvem aquilo, porque uma outra coisa que eu trabalho como personal também, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas querem que você faça aquilo por elas. E se você não consegue fazer, a culpa é sua. As pessoas têm muito essa coisa de jogar para o outro. E esse trabalho que eu faço é um dos mais difíceis de você trabalhar com a pessoa. As pessoas nunca, elas se planejam para fazer isso, mas elas só vão fazer alguma coisa quando elas não suportarem mais viverem aquilo. É uma coisa extremamente complexa, tem assunto para falar aqui uns 3 dias seguidos. E eu fico por aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar no Instagram ou pode perguntar por aqui mesmo. Um grande abraço, até mais.